Sempre que observarmos um julgamento humano, provavelmente encontraremos ruído. Para melhorar a qualidade do julgamento, precisamos superar tanto o ruído como o viés. Seja bem-vindo ao Liderança e Gestão Online, o canal que traz as principais tendências da literatura para o seu desenvolvimento profissional. Nesse vídeo, você vai conhecer as principais ideias do livro Ruído, uma falha no julgamento humano, dos autores Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein, em apenas poucos minutos. Mas antes de começarmos, se você gosta de acessar um conteúdo exclusivo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Vamos falar sobre os autores. Daniel Kahneman é professor de Psicologia e de Relações Públicas em Princeton, nos Estados Unidos. Dentre inúmeros prêmios que já recebeu, está o Nobel de Economia, em 2002, por uma obra pioneira sobre os processos de tomada de decisão. Ele também é autor do livro best-seller Rápido e Devagar. Olivier Sibony é professor de Estratégia Política Empresarial em programas de MBA na França. Também é consultor especializado em tomada de decisão estratégica e organização de processos decisórios. E é autor do livro Você está prestes a cometer um erro terrível. Cass Sunstein é especialista em direito constitucional, políticas regulatórias e análise econômica das leis. Ele escreve para inúmeros veículos de comunicação, como The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times e Time. O livro Ruído é dividido em 6 partes principais. A parte 1 fala sobre a diferença entre ruído e viés, e como organizações, tanto públicas como privadas, podem ser extremamente ruidosas. A parte 2 investiga a origem do julgamento humano e examina como medir a precisão e o erro. A parte 3 já investiga o julgamento preditivo, que é muito pesquisado e também examina a vantagem que regras, fórmulas e algoritmos têm sobre o cérebro humano na execução de previsões. A parte 4 explica as principais causas do ruído com base na psicologia humana. A parte 5 traz a prática de como aprimorar o julgamento e prevenir erros. E na sequência, a parte 6 sugere qual seria o nível razoável de ruído. O conhecimento desse livro, em geral, pode ser aplicado em diversas situações que envolvam saúde, segurança, educação, dinheiro, emprego, entretenimento ou qualquer outra coisa. Nos minutos seguintes, você terá acesso aos principais aprendizados que o livro traz. Mas antes, veja aqui a capa dele na versão em português. Agora, vamos ao resumo. Vale ressaltar que o principal objetivo do livro é explicar por que convivemos com um excesso indesejável de ruídos, ou seja, de julgamentos, e o que pode ser feito a respeito. Para começar, os autores falam sobre juízos e reforçam o conceito de julgamento. Julgamento é uma forma de medição em que o instrumento é a mente humana e não deve ser confundido com pensamento ou raciocínio. Ele atribui uma pontuação a um objeto, pessoa ou situação, mas não necessariamente esta pontuação consiste em números apenas. O julgamento compreende diversas informações separadas, advindas de nossas conexões cerebrais, numa avaliação geral. Por isso, não segue regras exatas. Um exemplo claro sobre isso é citado no livro. É quando um professor faz uma avaliação. Se for uma avaliação de um trabalho, ele utiliza o julgamento para correção e nota final. Se for um teste de múltipla escolha, não é possível julgar, ou seja, existe apenas uma resposta correta. Existem alguns tipos de julgamentos. Julgamentos podem ser preditivos, sendo que alguns deles são verificáveis, ou seja, ao final conseguimos identificar se foram precisos, principalmente quando falamos de curto prazo, como por exemplo, o efeito de um medicamento, o resultado de uma votação e o curso de uma pandemia. E temos também os julgamentos avaliativos, como, por exemplo, a sentença determinada por um juiz sobre um caso. Ao produzir esse tipo de julgamento, nos comportamos como se um valor ou dado real existisse, mesmo quando não é o caso, como se o nosso julgamento sobre algo ou alguém fosse uma verdade máxima. Após compreender um pouco mais sobre julgamento, chega o momento no livro de conhecer mais sobre o que é viés, ruído e a diferença entre eles. O viés ocorre quando a maioria dos erros num conjunto de julgamentos vai na mesma direção. Por exemplo, quando todos os executivos de uma empresa se demonstram otimistas sobre os resultados financeiros ano após ano.
A eliminação do viés num conjunto de julgamentos não elimina o erro por completo. Os erros que permanecem quando o viés é removido não são compartilhados. Eles formam o ruído. Ruído é a variabilidade em julgamentos que deveriam ser idênticos. É utilizado o termo ruído de sistema para o ruído observado em organizações que contam com profissionais que precisam tomar decisões definitivas, como médicos em um pronto-socorro, juízes proferindo sentenças criminais e corretores numa companhia de seguros. Mas, como medir um viés e um ruído? Os autores sugerem a utilização de um método para a medição de vieses e ruídos, chamado de erro quadrático médio, EQM, que é o padrão de precisão em medições científicas há praticamente 200 anos. O EQM não reflete os reais custos dos erros do julgamento, que são com frequência assimétricos. No entanto, decisões profissionais sempre exigem previsões precisas. O EQM é o padrão apropriado para fazer tais julgamentos preditivos em que a meta seja a precisão objetiva. Medidos pelo EQM, o viés e o ruído são fontes de erro independentes e aditivas. O conceito do EQM e a aplicação dos cálculos é complexo e extenso, por isso, vale a pena conferir todas as orientações dos autores diretamente no livro. Além disso, o ruído em um sistema pode ser avaliado também por uma auditoria de ruído, experimento em que diversos profissionais elaboram julgamentos sobre os mesmos casos, reais ou fictícios. A auditoria pode medir a variabilidade dos julgamentos em variados tipos de sistemas, como um departamento de radiologia ou o sistema de justiça criminal, por exemplo. Em alguns julgamentos, a variabilidade não chega a ser um problema, pois contar com diferentes opiniões sobre algo é fundamental para a elaboração de soluções. Mas, nas questões de julgamento, o ruído de sistema é sempre um problema. Por exemplo, se dois médicos fazem dois diagnósticos diferentes para a mesma pessoa, no mínimo um deles está errado, concorda? Em geral, se os julgamentos sobre um determinado objeto, pessoa ou situação variam sem nenhum bom motivo, certamente o erro existe. Chega a ser injusto que pessoas em situação similar sejam tratadas de forma diferente, o que elimina a credibilidade de julgamentos de profissionais e de todo um sistema. Agora aqui vamos falar sobre os tipos de ruídos. Existem o ruído de sistema e o ruído de nível. O ruído de sistema é composto pelo ruído de nível, que é uma fonte de erros muito importante em julgamentos, e também pelo ruído de padrão, que é quando, por exemplo, um juiz é mais severo do que o outro ao julgar o mesmo tipo de caso. O ruído de sistema é a variação dos julgamentos médios feitos por diferentes pessoas. Lembrando que os aspectos psicológicos de quem está julgando algo ou alguém contam bastante para o aumento ou diminuição de ruídos. No livro, os autores também dedicam algumas páginas para este tema. Na maior parte do tempo, o profissional deposita confiança em seus próprios julgamentos. Espera que os colegas concordem com ele e não fica sabendo se de fato concordam. Só ocasionalmente profissionais são confrontados por uma discordância surpreendente. E, quando isso acontece, em geral, encontram motivos para vê-la como um caso isolado. A rotina das organizações também tende a fazer com que ignorem ou eliminem a evidência de divergência entre especialistas em seu meio. Isso é compreensível, pois, da perspectiva organizacional, o ruído é um constrangimento. Então, como reduzir o ruído e o viés? Bom, o livro todo trata desta identificação e redução de ruído e viés. Então, trouxemos algumas das sugestões que o livro traz para uma possível redução. Uma estratégia de redução do erro é o desenviesamento. Outra estratégia é detectar vieses em tempo real, designando um observador de decisão para identificar seus indícios. Além disso, o esforço para reduzir o ruído numa organização deve sempre começar por uma auditoria de ruído. Uma importante função da auditoria é obter o comprometimento da organização em levar o ruído a sério. Uma ajuda essencial também nesse caso é a avaliação de diferentes tipos de ruído. A seguir, compartilhamos também algumas ações importantes para manter a higiene da decisão, que é mais uma ação para trabalhar com ruído e viés. Essas ações são: pensar estatisticamente e adotar a visão externa, estruturar os julgamentos em diversas tarefas independentes,
resistir a intuições prematuras, obter julgamentos independentes de múltiplos juízes, depois considerar agregá-los, e preferir julgamentos relativos e escalas relativas. Para finalizar, o livro traz uma imagem de como seria o cenário ideal para trabalhar a redução e domínio de ruídos e vieses. Vamos reproduzir aqui para vocês. Imaginem só se as organizações fossem reformadas para diminuir o ruído. Com certeza, instituições como hospitais, agências do governo, empresas de seguro, sistemas de justiça, universidades e tantas outras ficariam mais alertas para organizarem seus sistemas também. Talvez a auditoria de ruído se tornaria uma rotina anual. Ao invés do julgamento do ser humano, a liderança poderia se utilizar de algoritmos em um maior número de áreas. As pessoas saberiam mais sobre a higiene da decisão e seguiriam esta conduta. As reuniões seriam mais estruturadas e as discordâncias seriam mais evidentes, dando oportunidade para que as resolvessem. Muito dinheiro seria economizado, assim como a segurança, a saúde pública e a justiça preveniriam grandes erros. Bom, nós chegamos ao fim do resumo, mas trouxemos realmente apenas uma ideia do que se trata o livro. Ele ainda conta com 3 apêndices que contêm dicas práticas para a identificação, redução de ruídos e tomadas de decisão. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like nele e fique à vontade para compartilhar. Para ficar por dentro de novos resumos, basta se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para assistir. Nos encontramos no próximo vídeo.